Fala galera da Feno, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para debater um tema aí que tem ganhado repercussão, né? Muito tem se debatido nas redes sociais sobre a autoproclamada psicologia baseada em evidências. A gente tem aqui no YouTube já uma série de vídeos, né? A gente tem um vídeo do Christian Dunker, professor lá da USP, psicanalista, né? Em resposta a esse movimento que tem gerado assim, muito barulho na internet, mas que ainda é pouco debatido na universidade. Em primeiro lugar, eu preciso explicar brevemente do que se trata esse movimento. Ele é um desdobramento de uma iniciativa da Associação Americana de Psicologia, né, a APA, na sigla em inglês, que visa assim, uma melhoria das práticas realizadas por profissionais americanos. E aí trata-se então de algo que foi gestado, iniciado nos Estados Unidos. A gente precisa guardar essa informação porque ela é importante, já que tem aí algumas questões legais e jurídicas de âmbito regional envolvidas em toda essa questão e que a gente tem que dar um destaque para elas. Então, nessa proposta, né, da psicologia baseada em evidências, da prática baseada em evidências, né, que na verdade se originou da medicina, o profissional que atua no mercado de trabalho, né, atuando ali diretamente na lida com a população, ele deve empregar tratamentos que tenham respaldo científico, ou seja, que tenham evidência de eficácia. Durante a pandemia, isso se tornou especialmente importante, né? A gente viu aí todo o debate sobre tratamento preventivo, que não tem comprovação de eficácia, né? E a questão das vacinas, que essas sim têm uma comprovação de eficácia e que foram importantes para a gente superar a pandemia. Mas assim, para além disso, a gente vive um momento difícil, infelizmente, né? O que eu vejo nas redes sociais, aqui no YouTube, é que por um lado a gente tem o negacionismo, o obscurantismo, que rejeitam completamente a ciência, né? E por outro lado, a gente tem uma galera assim numa cruzada, sabe? Tentando defender um modelo muito estrito de ciência, né? E acusando diversas práticas de pseudociência quando na verdade não é bem assim. Na psicologia, por exemplo, a gente tem aí algumas práticas bem questionáveis, né, que realmente precisam ser debatidas, que são de fato pseudocientíficas, como a constelação familiar, mas por outro lado a gente tem essa quantidade pequena de pessoas, né, de profissionais, que defendem assim um modelo de ciência que é quase uma tentativa de aplicação do método das ciências naturais nas ciências humanas e sociais. Isso é bastante problemático, né? Como eu disse, a prática baseada em evidências, ela se originou da medicina, dentro de um modelo biomédico, né? Em que as intervenções elas podem ser testadas de uma maneira bem mais apurada que na psicologia. Assim como o Dunker levantou no seu vídeo, como é que se faz um teste duplo cego de uma intervenção em psicoterapia, por exemplo, né, em que a ferramenta é a própria fala? Nessa situação, é, falar em tratamento placebo, por exemplo, né, separar ali o grupo controle, já é um problemão por si só, né? Porque assim, a gente tem toda uma discussão de que características pessoais do profissional, né, do terapeuta que conduz ali o tratamento, elas já podem ser terapêuticas por si só, né? Que aliás é algo que Carl Rogers argumentou em resposta ao Eysenck, né, que é uma referência que essa galera usa, e que originou a teoria dos fatores comuns dentro do debate sobre eficácia em psicoterapia, né? É preciso lembrar que o Rogers ele foi um dos pioneiros, um dos primeiros a buscar mecanismos para avaliar a qualidade das intervenções em psicoterapia. Ele foi, por exemplo, um dos primeiros a gravar suas próprias sessões para que ele pudesse reavaliá-las e construir, então, uma prática mais efetiva, né? Essa constante reavaliação do próprio trabalho. A aplicação da prática baseada em evidências não é tão simples na psicologia, né? Como a gente pode ver. A conclusão a que eu chego é que, no fundo, essa autodenominada psicologia baseada em evidências, né, como se fosse uma nova perspectiva, como se fosse uma nova vertente em psicologia, o que não é verdade, né? A gente tem evidências de eficácia em diferentes propostas clínicas, em diferentes perspectivas em psicologia. Eu vejo assim que há, na verdade, uma tentativa de reserva de mercado. O que essa galera busca, na verdade,
é a garantia de que somente suas próprias práticas sejam validadas e permitidas. É uma luta política, né? Uma luta por hegemonia no campo das ciências. Não se trata de um embate meramente epistemológico, como essas pessoas fazem crer, né? É uma briga por domínio, na verdade. Eu costumo dizer, assim, que uma ciência meramente racional, né, uma ciência baseada única e exclusivamente na discussão de métodos, sem a devida reflexão sobre a sua inserção prática, é também uma ciência sem ética. A gente tem que repensar essa busca, né? Repensar essa questão da prática baseada em evidência. Falando em ética, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o que ninguém nunca te contou sobre a psicologia baseada em evidências. Vamos pegar aqui o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que é válido e aplicável em todo o território nacional brasileiro, e vamos dizer o que ele diz. Vamos verificar, na verdade, o que ele diz, né? Então a gente tem aqui os princípios fundamentais, né? O Código de Ética vai dizer, por exemplo, que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz que o psicólogo ou psicóloga trabalhará visando a promover a saúde, a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vai dizer também que o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Vai dizer que o psicólogo atuará com responsabilidade, né, por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Entre, né, diversas outras recomendações aqui, eu recomendo que todo mundo acesse e leia um documento público, é um documento que norteia a prática de qualquer profissional em psicologia que tenha registro, né? É bom a gente lembrar disso. E entre as responsabilidades do psicólogo, a gente tem aqui no artigo 1º, a linha C, algo bem interessante que essa galera não fala, né? Então diz aqui que todo psicólogo ou psicóloga registrado no Conselho deve prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas, apropriada à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, assim, aí eu pergunto para vocês, né? O que na verdade essa galera que se autodenomina psicologia baseada em evidências quer aqui no Brasil? Porque o nosso código de ética já determina que a nossa prática deve ser baseada na ciência, que deve ter algum grau de evidência. A gente pode até debater depois, né, o que significa evidência, porque eles também defendem um modelo muito estrito de evidência, né? Mas, assim, sabe o que é mais irônico, diria até tragicômico nessa história? É que no meio desse movimento, dessa autoproclamada psicologia baseada em evidências, aqui no YouTube, por exemplo, a gente tem até estudante de graduação em psicologia que, mesmo sem diploma, mesmo sem registro no Conselho Regional de Psicologia, advoga pela causa da psicologia baseada em evidências e brada aí aos 7 ventos que nunca terá registro no Conselho, argumentando que o Conselho, assim, nada faz pela profissão e apenas cerceia o exercício profissional. E aí ele faz tudo isso sob a alegação de que a psicoterapia não é uma prática privativa do psicólogo. Isso é verdade. Não é uma prática privativa, de fato. Mas é justamente o Conselho que orienta e fiscaliza as práticas que estão sendo utilizadas. No caso de um profissional sem registro, não há garantia nenhuma de que estejam sendo seguidos critérios técnicos, científicos na condução do tratamento, bem como não há garantia de que sejam seguidas as orientações éticas necessárias para uma prática efetiva. Tudo o que se tem, quando o profissional não tem registro, é a sua própria palavra, né? Uma mera promessa. Além disso, né, quando essa pessoa argumenta que o Conselho não luta pela categoria, percebe-se que ele, de certa maneira, confunde o papel do Conselho, né?
que é, na verdade, uma entidade reguladora e fiscalizadora. Talvez a luta que ele queira não seja uma tarefa do conselho, mas sim do sindicato. Talvez ele simplesmente, né, seja um dos tantos que odeiam o conselho, né, porque o conselho luta contra o racismo, a homofobia e o preconceito, e pode ser só mais um dos tantos que chamam o conselho de comunista aí nas redes sociais, né? Aliás, ele e talvez outros tantos dirijam também essa crítica à minha própria pessoa, né? Podem me acusar de comunismo, por exemplo, por causa da camisa que eu estou usando. E aí, para essas pessoas, eu só posso dar uma resposta debochada, né? Para contextualizar um pouco essa resposta, eu vou contar para vocês uma pequena historinha. Na década de 1940, o ator, diretor e humorista Charlie Chaplin, ele foi acusado de comunismo pelo governo dos Estados Unidos. E aí então ele enviou uma carta ao secretário de Justiça, né, dizendo: não sou comunista, jamais na minha vida aderi a qualquer partido político. Sou o que o senhor chamaria de um mercador da paz. Espero não tê-lo ofendido. Mas ainda assim ele foi perseguido pelo governo americano, né? Essa história vocês conseguem ver, por exemplo, nesse blog aqui, né? Está disponível, é só procurar, joguem aí no Google Charlie Chaplin comunista, vocês vão achar uma série de textos. Mas assim, a melhor resposta que o Charlie Chaplin poderia ter dado para esse tipo de pergunta cretina talvez tenha ocorrido logo após o lançamento do filme chamado Grande Ditador, que era uma sátira, né, a Hitler, a Mussolini. Depois do lançamento do filme, alguns jornalistas perguntaram se ele não seria um judeu. Perguntaram para ele: você é judeu? E aí o Chaplin não hesitou, respondeu de forma irônica, uma resposta muito boa. Ele disse assim: não tenho essa honra. E aí então, para essas pessoas, né, que acusam qualquer um de comunismo, eu dou a resposta debochada do Chaplin, assim: não tenho essa honra. E aí com isso eu quero dizer que para que eu pudesse ser de fato considerado um comunista, eu teria que estudar muito mais, lutar muito mais nos movimentos sociais, conscientizar muito mais pessoas sobre a sua própria situação como proletárias. Mas aí eu deixo esse trabalho para os verdadeiros comunistas. Aqui no YouTube a gente tem, né, alguns canais já que fazem um trabalho muito positivo nesse sentido. Mas voltando à questão do código de ética, vamos lembrar lá da informação inicial, né? A psicologia baseada em evidências, né, a prática baseada em evidências no contexto da psicologia, se originou lá nos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, vendo o que diz o código de ética, né, será que ela se aplica totalmente ao contexto brasileiro? O código de ética já define, né, que todo e qualquer psicólogo ou psicóloga deve utilizar e basear sua prática em fundamentos rigorosamente científicos. Agora, o debate sobre o que vem a ser evidência já é bem mais longo, né? Aqui a gente tem o modelo que eles utilizam, né? A pirâmide de evidências. Você vê que ela é bem hierarquizada, né? Então, assim, tem ali determinados graus de evidência e o topo da pirâmide seriam lá as revisões sistemáticas e meta-análise. Bom, eu terminei meu doutorado agora, né? Eu pesquisei a temática do suicídio. E pesquisando essa temática eu cheguei assim uma referência, um manual lá de Oxford, né? Que num dos capítulos tem uma tentativa de meta-análise de propostas clínicas ali para tratar da questão do suicídio, né? E aí, ironicamente, o que esse capítulo conclui é que não há evidência de eficácia dos tratamentos para situações em risco de suicídio. Isso acontece justamente porque o suicídio ele é tido assim como um sintoma de um transtorno mental em muitos casos, e aí se tem a ideia de que tratando o transtorno você vai impedir o comportamento, né? Vai acabar ali com um sintoma. E assim, quando você faz
um ensaio clínico randomizado, por exemplo, para tratamento de depressão, tratamento de esquizofrenia, tratamento de quadros que são comumente associados ao suicídio, são excluídas justamente as pessoas com alto risco de suicídio dos estudos. E aí permanece não testada, assim, qual é a hipótese ali, né? Como é que o tratamento se efetiva para esse grupo de pessoas? E aí eu te pergunto, né? Se a gente se baseia única e exclusivamente nesse critério, o que a gente faz? A gente deixa de atender essas pessoas assim, que estão num sofrimento muito grande, que estão ali com risco de vida? É preciso fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente precisa pensar em outras questões, pensar nessas questões éticas, pensar em questões sociais. E aí, já que eles gostam de pirâmide, né? Eu trouxe aqui também de forma debochada uma outra pirâmide da qual eles não falam muito, né? Essa aqui é a hierarquia de necessidades do Abraham Maslow, né? Muito conhecida na psicologia humanista, na psicologia existencial. É uma hierarquia, assim, uma pirâmide que não se estabelece de uma maneira tão objetiva. Tem uma série de debates sobre se seriam mesmo essas aqui as gradações, né? Sobre se seria essa a ordem, o que estaria ali abaixo, o que estaria acima. Mas isso não é o mais importante, assim. O que eu acho importante dessa pirâmide do Maslow é uma ideia, assim, de que para que se chegue ali no topo, na autorrealização, né, para que se atinja a capacidade de exercer o potencial que se tem, você precisa de suprir necessidades básicas, né? Você precisa ter acesso à segurança, você precisa ter acesso à alimentação, você precisa ter acesso a uma série de direitos fundamentais. E aí não dá, portanto, para falar, né, numa busca de sentido, numa autorrealização, sem falar da garantia de direitos mínimos básicos, né? Então, para essa galera que discute muito método, técnica, eu chamaria assim para uma discussão mais ética, mais social, lembrando aí dessas outras recomendações trazidas no Código de Ética. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que gostem dessa discussão e vamos debater, vamos repercutir isso nas redes. Beleza? Nos sigam aí nas redes sociais e um abraço.